sejam todos muito bem-vindos, tá bom? O nosso curso. Nosso curso ele vai passar por temas mais simples, mas alguns outros temas um pouco mais densos, né? Assuntos que poderiam ser ditos para criança e assuntos que precisa a gente sentar numa roda, tomar um café para falar com mais detalhes, né? A gente vai passar por álgebra abstrata, por geometria algébrica, são áreas muito bonitas da matemática, né? Mas não são tão simples, porque exigem um pouco da nossa criatividade, né? Do nosso desejo de entender essas coisas. Mas eu acredito que o curso vai ser divertido, certo? E já está quase na hora da gente começar. Então, acho que eu passo a palavra para a professora Jaqueline. Uma boa tarde a todos, certo? É um grande prazer estar com vocês e compartilhar esse momento com a Ceile. Eu queria começar fazendo uma breve apresentação, certo? Da professora Ceile. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, certo? Uns minutinhos, vai ser breve. Está dando para... Ceile, está dando para ver a tela? Sim, está aparecendo aqui, sim. Pronto. Então, como comentei, a professora Ceile, a Andrea Vieira da Silva, vai nos prestigiar nessa Escola de Verão 2021. São 6 aulas, ela vai nos prestigiar com 3 aulas. Sentou hoje a primeira. Eu queria começar falando da formação acadêmica de Ceile. Então, ela fez graduação, o que seria a licenciatura plena em matemática, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela concluiu em 2013, certo? E o TCC dela foi sobre criptografia com curvas elípticas sobre corpos finitos. O orientador dela foi o professor Rodrigo José Gondim Neves. Logo, ela fez mestrado em matemática, certo? Aqui mesmo na Universidade Federal da Paraíba. Ela concluiu em 2016, e o trabalho que ela desenvolveu foi sobre o número máximo de retas em superfícies de grau D, em P3. Esse P3, ela vai falar para vocês, tudo que está nesse título, retas, superfícies, de grau, digamos, é parte da tarefa dela de ensinar para vocês um pouco. De fato, esse minicurso tem como base essa dissertação. Então, para mim é super importante nesse aspecto, estar com ele aí. Estou muito feliz disso. Bom, eu fui a orientadora, como já comentei. Ela é uma doutora muito novíssima, certo? Ela fez doutorado em matemática na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e concluiu o ano passado, certo? 2020, no final do ano quase. O título do trabalho é On Abel Maps on Nodal Curves via Tropical Geometry. Disso eu não posso falar muito não para vocês, certo? Vou deixar aí em suspense. E o orientador foi o professor Marcos Pascini, certo? Ele é italiano, mas já mora faz bastante tempo no Brasil, há mais de 10 anos, pelo menos. E eu queria concluir falando um pouco dos tópicos pelos quais a Ceile se interessa, certo? Que seria a geometria algébrica como grande área, né? E a geometria tropical. Eu vou parar aqui essa apresentação, certo? E retornar a falar com vocês um pouquinho. Então, deixa eu só dar 2 avisos assim, super importantes. Um deles é que todos os alunos que completarem um 70% de frequência, eles irão receber um certificado. Só que para isso, vocês precisam olhar, eu coloquei agora, acabei de colocar novamente aí no chat, certo? Não sei se todo mundo está vendo esse link aí, Docs, Google, porque você precisa entrar nesse link, então é bom já começar a entrar por se dá qualquer problema, certo? E colocar lá seu nome, certo? Preencher lá esse formulário,
que é a frequência. Então, quem tiver 70% vai receber esse certificado, certo? A outra coisa é que nós estamos gravando essas aulas e elas vão ser disponibilizadas depois. Eu vou até aproveitar de colocar para vocês o canal, para que já ficar aí. Mas eu já mandei um e-mail, certo? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar de novo. E depois, qualquer dúvida, podem escrever para mim, certo? Mais uma vez. Então, vou passar com todo o prazer, com muita alegria, por este momento, para a professora Seire, dar início à nossa primeira aula. Obrigada, Seire, por participar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Eu pedi para compartilhar aqui a tela. Eu vou entrar aqui com outra conta, tá? Mas é a mesma conta, né? Para poder transmitir aqui o nosso curso. Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar com vocês hoje aqui, para a gente falar sobre umas coisas interessantes. Então, como a gente tinha comentado, a gente vai passear por muitos assuntos, e o assunto da aula de hoje, o principal, né, para destrinchar todo esse tema da aula de hoje, né, que são os 5 sólidos platônicos, e a busca pelo número de retas numa superfície projetiva, vai ser justamente olhar para os sólidos platônicos. Então, eu diria que hoje é a aula mais fácil do minicurso, tá bom? Então, curtam bastante, porque vai ser bem divertido, beleza? Então, para começar, vamos saber o que é, né, esses sólidos platônicos. Certamente você deve ter ouvido ou visto falar, e eles apareceram, porque eles são muito importantes e aparecem no dia a dia, assim, como quem não quer nada, mas eles estão lá. Então, para começar, um sólido platônico, né, ele é um poliedro convexo especial, porque ele faz certas exigências, não é só ser um poliedro convexo. Mas antes, lembra que um poliedro é um sólido limitado por polígonos, certo? E a gente diz que ele é convexo quando a gente olha a interseção de uma reta com esse sólido, uma reta secante, né? A gente tem exatamente 2 pontos, né, em comum nessa interseção aí. Então, assim, isso é um poliedro convexo, e a gente diz que um poliedro convexo vai ser um sólido platônico, certo? Se todas as suas faces são polígonos regulares iguais, certo? Vou até destacar aqui, ó. As faces são polígonos regulares iguais, e em todos os seus vértices, né, encontram-se o mesmo número de arestas, tá? Então, vamos olhar um videozinho aqui para a gente ver. Então, provavelmente você já viu, eu já falei que são 5, você sabe que são esses daí, né? Mas vamos enxergá-los, né? Vamos olhar para alguns poliedros para ver por que ele é ou não é, né, um sólido platônico. Nota que aqui o cubo, né, todos os vértices encontram 3 arestas, todas as faces são quadradas, né, um polígono regular. Então, a gente vê aqui, por aquelas exigências, ele é um sólido platônico. Já este daqui, a gente está vendo o quê? Que são faces triangulares regulares, show. Mas olha, aqui tem vértices que encontram 3 arestas e tem vértices que encontram 4 arestas. Então, esse não pode ser um polígono porque falha aquela última exigência, certo? Então, vamos olhar esse outro aqui. Esse aqui, todas as faces são iguais, são triângulos, né? Todos os vértices encontram 3 arestas, porém, nota que essas faces não são polígonos regulares. Então, a gente tem triângulos aqui isósceles, né? E a gente precisaria que fossem triângulos equiláteros para isso aqui poder ser um sólido platônico. Outro exemplo, aqui a gente tem todos os vértices encontrando o mesmo número de arestas, a gente tem todas as faces polígonos regulares, porém, lembra que a gente queria que todas as faces sejam o mesmo polígono regular. Aqui a gente tem quadrados e tem triângulos, então esse cara não é um sólido platônico. Mas então vamos gerar sólidos platônicos a partir, né, de faces triangulares, para começar. Então a gente pode tentar gerar uma quina, né, com o triângulo. Então a gente pode usar 3 triângulos, certo, para fazer uma quina, e a gente vê que a gente pode fechar essa quina exatamente com outro triângulo. Então o que a gente obtém é o primeiro sólido platônico,
né, que é o tetraedro, certo? Então, vamos agora, em vez de juntar 3, colocar 4 para fazer essa quina aí, certo? A gente vê aqui que tem uma pirâmide de base quadrada, e se a gente junta 2 dessas pirâmides, a gente tem outro sólido platônico, que é o octaedro. Aqui, todos os vértices, né, a gente tem 4 arestas se encontrando, e todas as faces são iguais, então tudo show, tudo beleza. Vamos pegar, então, agora, em vez de 4 triângulos, vamos tentar com 5 triângulos para fazer essa quina, certo? Nota que se eu pego, né, esse guarda-chuvinha, né, com outro e colo os 2 juntos, eu não obtenho um sólido platônico. Porque a gente tem 5 arestas se encontrando num canto e 4 em outro, certo? Porém, se eu coloco uma faixa com 10 triângulos para unir essas 2 quinas, a gente tem sim agora, né, um sólido platônico. Os vértices, a gente tem 5 arestas, todas as faces triangulares, que é o icosaedro. São 20 faces triangulares. Se a gente tenta fazer agora uma quina com 6 triângulos, por causa da soma desses ângulos internos aí, a gente vê que, no final das contas, a gente tem um plano. A gente não tem, né, uma quina. Então, acabou a brincadeira com os triângulos. A gente não consegue mais gerar nenhum sólido platônico com triângulos. Então, os únicos sólidos platônicos com triângulos são esses 3 aqui. Tetraedro, octaedro e icosaedro. Agora, vamos tentar olhar para os sólidos com faces quadradas. Então, a gente pega, né, um quadrilátero regular, né, que é o quadrado, e vamos formar uma quina com 3 faces, né? Nota que a gente pode pegar 2 quinas dessas e uni-las e obter justamente o cubo, né? O hexaedro. Ele é o mais famoso de todos, porque todo mundo dá nome para ele, né? Cubo, dado, ele é super famoso. Mas se a gente tenta juntar 4 faces, a gente tem novamente um plano, e aí não tem como mais a gente gerar um poliedro convexo com o quadrado, certo? Então, o cubo, ou o hexaedro, é o único sólido platônico com face quadrada. Vamos tentar agora com faces pentagonais, certo? Então, a gente pode começar pegando um pentágono e vamos juntar 3 faces dessas, né, para fazer uma quina. E se a gente junta 4 quinas dessa, né, a gente consegue ter um poliedro, né, convexo, que é o dodecaedro, né, são 12 faces pentagonais, cada aresta encontra 3 arestas se encontram em cada vértice, né? E se a gente tenta fazer agora com 4 faces pentagonais, é impossível, né? A gente não consegue enfiar esse pentágono aí sem machucá-lo, quebrá-lo, deformá-lo. Então, esse é o único sólido platônico com faces pentagonais. Agora, será que existem mais sólidos platônicos, né, além desses, você poderia pensar? Bem, se a gente pega um hexágono e vai brincar com o hexágono, quando a gente tenta formar uma quina, a gente não consegue nem formar a quina nem para começar, porque a soma dos ângulos internos aí vai dar 360, né? E aí a gente acaba tendo um plano novamente e não consegue gerar uma figura. Se a gente pega polígonos regulares com 7 lados ou mais, a gente não consegue nem encaixar 3 juntos, né? Então, os únicos sólidos platônicos que a gente tem, de fato, são esses 5, né? O tetraedro, que a gente viu. E essa prova que eu mostrei para vocês, né, vocês encontram, né, melhor escrita, vamos dizer assim, né, lá nos Elementos de Euclides, né, a Bíblia da Geometria. Ele dedicou um livro para falar sobre esses sólidos platônicos, e ele faz uma prova que é mais ou menos isso, explicar como gerar esses sólidos, certo? Então, esses sólidos, eles são especiais porque, além de serem bonitinhos e fofinhos, né, porque, fala sério, eles são bonitos, né, eles aparecem de forma surpreendente, né? Então, tá aqui os 5, mas eles aparecem de forma surpreendente. É tipo, tá ligado o número de ouro, vira e mexe, alguém vem e acha uma relação dele não sei onde, ele tá escondido. Pronto. Os sólidos platônicos também aparecem assim. Então, existem formas cristalinas, né, naturais, ou seja, não foi ninguém que pegou a pedrinha e lapidou, não. Essa pedra, ela se forma com essa estrutura, né? A calcopirita, em formato tetraedro, a galena em formato de hexaedro, a magnetita em formato de octaedro. Então, a gente vê que esses sólidos aparecem aí, tipo, como assim? Aí você pensa, não para por aí, né? Na biologia, a gente encontra esses caras também. Onde? Aqui nessa classe, né, de protozoários ameboides, né, os radiolários. A gente encontra todos os 5 sólidos platônicos lá.
Então, esses bichinhos, né, vou chamar assim, não tem ninguém de biologia aqui, né? Esses bichinhos, eles procuraram se formar nessa estrutura e deve ter um motivo, que deve ser muito bom. Se você estudou, né, química orgânica, né, e você viu lá a estrutura de elementos e tudo mais, fórmulas químicas, você precisou, alguma hora, usar esses carinhas também. E não é só, eles não só aparecem assim naturalmente, né, mas eles também são forçados a aparecerem através de nós, quando a gente se inspira neles. Então, na arquitetura, por exemplo, existe uma coisa chamada que é doma geodésica, né? Que ela é feita a partir de poliedros regulares platônicos de faces triangulares. Né? Então, assim, ele é inspirado nesses poliedros, né, de face triangular e são feitas domas geodésicas, né, com triângulos menores ou maiores, certo? E foram vistas propriedades, né, dos sólidos platônicos que sustentam essa estrutura aqui, né? Então, esse aqui, a foto que eu botei é daqui de Recife, né, do Jardim Botânico, tem a Casa Cor lá. Então, se você vier por aqui, né, passe lá para conhecer uma aplicação de sólidos platônicos. Beleza. Então, esses caras aparecem, mas vamos dar uma olhada aqui, né, nos números deles, né? Porque eles não são só figuras, eles têm números relacionados, né? Serão número de face, vértices, arestas e tudo mais. Nota que quando a gente para olhar essas duas primeiras colunas, né, de faces e vértices, a gente, não sei você, né, eu fico achando curioso porque o número de faces do cubo é o mesmo número de vértices do octaedro. E o mesmo número de faces do octaedro é o mesmo número de vértices do cubo. Então, você tem meio que uma troca aqui, né? O número de faces de um é o número de vértices do outro e vice-versa. Mas isso não acontece com essa parelha, nessa duplinha aqui, cubo e octaedro. Isso acontece também com dodecaedro e icosaedro. Nota que a gente tem aqui, né? Faces do dodecaedro igual ao número de vértices de icosaedro e vice-versa. Só o tetraedro, bichinho, que ficou sozinho. Será que ele ficou sozinho? Pode ser que seja autossuficiente, né? O número de faces e vértices dele são iguais. Então, olhar para esses números e tentar relacionar essas faces com esses vértices induzem a gente a procurar uma certa dualidade, certo? Então, a dualidade vai ser a seguinte, a gente vai olhar para as faces, por exemplo, pegar a face triangular, vamos marcar o centro da face, colocar um vértice lá e vamos tentar gerar o outro polígono, certo? Então, vamos ver aqui no vídeo para isso ficar mais claro, certo? Vou adiantar um pouco aqui. Então, vamos olhar para o dual do cubo, né, o hexaedro. Então, nota que, primeiro eu posso marcar todos os centros, né, das faces, colocar vértices ali e vou conectar esses vértices, mas, olha, é importante eu conectar vértices de arestas vizinhas. Eu não posso sair atravessando o cubo, né, ligando um vértice de cima com o vértice de baixo. Não. Eu tenho que olhar sempre as faces vizinhas para conectar. E quando eu faço todas as conexões, eu vejo que a figura que está dentro do cubo, quem é? Tinha que ser o octaedro, né? Já que o número de faces do cubo é o número de vértices do octaedro. Mas se a gente der um zoom no octaedro, marcar agora os centros das faces do octaedro e conectar, né, esses centros, né? A gente vai ver que a figura que aparece dentro, né, o sólido que aparece dentro, é o cubo. Isso tem que acontecer. Por quê? Porque o número de faces do octaedro é o número de vértices do cubo. Então, a gente diz que o dual do cubo é o octaedro e o dual do octaedro é o cubo, certo? Então, vamos ver agora o dual do icosaedro. Então, a gente começa marcando, de novo, o centro de cada face. E vamos conectar. Então, olha para um vértice desse, né? Então, quando a gente conecta todas essas faces que são vizinhas, a gente vê aparecendo um pentágono aí. E quando a gente termina de conectar todos esses vértices, a gente olha o dodecaedro aí dentro, né? Mas é de se esperar, porque o número de faces do icosaedro é o número de vértices do dodecaedro. E se a gente fizer a mesma coisa para o dodecaedro, tem que aparecer o icosaedro dentro dele, né? Só para vocês acreditarem no que eu estou falando, eu vou deixar a figura rodar aí.
Mas essa questão de dualidade, certo, entre esses... Na verdade, não, vou fazer uma pergunta. Já que a gente achou esses duais aqui, né, quem será, então, o dual do tetraedro? Porque não tem mais nenhum outro cara para fazer par com ele, né? Então, se a gente para pensar, o dual do tetraedro é o próprio tetraedro, porque o número de faces dele é igual ao número de vértices dele, né? Então, esses são os sólidos duais de cada um, tá? O legal dessa questão da dualidade é que, às vezes, certas propriedades que a gente encontra num, a gente pode passar para o outro. Por quê? Porque eles são duais, certo? Então, se essa propriedade estiver relacionada com essa questão do número de faces e vértices, a gente consegue relacionar. Ou seja, hoje a gente está interessado em olhar os grupos de simetria, certo? Dos sólidos platônicos. Aí você fala, pô, grupo de simetria, eu esqueci com essas coisas. Calma, a gente vai lembrar cada uma delas, certo? Mas, tecnicamente, o grupo de simetria é o seguinte. Não sei se você está vendo, minha imagem está parecendo grande ou pequena para você, mas eu fiz um tetraedro aqui, certo? E o que eu fiz foi pintar, né, cada aresta de uma cor distinta e enumerei também cada vértice, certo? Número 1, número 4, né, número 2 aqui. Então, imagina que eu queria tirar uma foto, né? Vamos voltar para o ensino médio e querer tirar fotos, fazer um problema de combinatório aqui. Suponha que eu quero tirar uma foto, né? Vocês estão vendo aqui o tetraedro assim na minha mão, e eu quero tirar foto, sendo que eu quero ficar mexendo nesse tetraedro. Agora, óbvio que eu não vou amassar o tetraedro, não vou machucar ele, não vou fazer nada esquisito com ele, né? Não vou esticar, não. O que eu quero fazer é, se ele está nessa posição, eu posso trocar. Desde que você olhe, se você não vê as cores, não vê os números, você pensa, ela nem mexeu nesse tetraedro. Sendo que, se você prestar atenção, né, eu troquei as cores das arestas, troquei os números dos vértices, certo? Então, essas configurações, quais serão as possíveis quantidades de fotos que eu consigo tirar segurando esse meu tetraedro? É justamente procurar o grupo de simetria do tetraedro, certo? Então, a aula de hoje vai ser dedicada essencialmente a isso, né? E a ideia é, a gente quer mover esse sólido no espaço, certo? Então, não posso mover loucamente, não posso amassá-lo, não posso destruí-lo, não posso esticá-lo, né? Então, eu quero fazer isso de um jeito sem deformá-lo, né? Sem deixá-lo torto. E então, a gente precisa prestar atenção e deixar claro, né, duas coisas, né? O que é esse negócio de grupo, né? E o que é mover sem deformar os nossos sólidos, certo? Vou guardar meu tetraedro aqui e deixar para daqui a pouco. Então, primeira coisa, relembre, né, ou conheça algo novo, que é a estrutura de grupo, certo? Que a gente vê em álgebra abstrata. Um grupo vai ser um conjunto com uma operação, certo? E essa operação tem que satisfazer três coisinhas, certo? Essa operação, ela tem que ser associativa, né? E todo mundo aqui está cansado de saber o que é associatividade, né? Se eu pego A, opero com B, opero com C assim, então isso tem que ser igual a A operado com B com C. Isso é associatividade, né? A gente quer que essa operação possua um elemento neutro, ou seja, existe um elemento lá que quando eu opero ele com qualquer cara, seja assim ou seja assim, isso tem que dar ele, né? E todo elemento possua inverso, ou seja, se tem um elemento lá no grupo, então vai existir um cara, que eu vou chamar ele menos 1, certo? Tá ok. Quando eu opero esse cara com ele, tem que dar o elemento neutro, certo? Aí você pode pensar, e ele não vai exigir a comutatividade, não? Não, a gente não precisa, porque grupo, ele não precisa ser obrigatoriamente comutativo. O grupo é isso aqui. Se por acaso a operação comutar, show, o grupo é comutativo. Se não, ele é só um grupo. A ordem do grupo, né, é justamente a cardinalidade desse conjunto, certo? Então, a quantidade de elementos que ele tem. Então, para simplificar, quando a gente souber qual é a operação, a gente só vai chamar de G, não vai perder tempo chamando G e fulaninho, certo? Mas vamos fazer alguns exemplos para você relembrar, né? E o primeiro exemplo, o exemplo mais simples, é justamente pegar o elemento neutro, que eu quiser, elemento neutro e uma operação qualquer. Pronto. Esse cara, né, esse conjunto no vazio, eu tenho um elemento neutro, né? Quando eu somo, ou melhor, quando eu somo não, quando eu opero ele com ele, né? Vai dar ele mesmo, então ele é o inverso dele mesmo, então tá tudo perfeito, tá todo mundo em casa aqui, isso é um grupo. Existe uma classe de grupos que são importantes, que são grupos cíclicos, certo? Então, ó, um grupo cíclico é aquele que é gerado por um elemento, certo?
Então, eu vou pegar um cara e vou gerar todo mundo. Então, o primeiro exemplo, né, que quando está na alfabetização, você aprende ele. Não sei se na alfa, talvez depois, mas, enfim. Você aprende que é o número, o conjunto dos inteiros com a soma, né? Esse conjunto, ele é gerado por 1 e ele tem infinitos elementos, né? Então, com 1 a gente consegue gerar os inteiros. Com o inverso do 1 a gente gera também os que faltam, né? O inverso. Então, vamos só escrever aqui, né? Que o elemento neutro, nesse caso dos inteiros, é o 0, porque 0 somado a qualquer coisa é essa coisa. A gente tem também a cardinalidade dele é infinita. E pronto. E para cada elemento z inteiro, né? A gente tem que o inverso dele é menos ele, né? Show. Vamos passar para um grupo que às vezes temido por uns, depois por outros não, mas no fundo não tem muita dificuldade desse grupo, né? Você aprende a usar ele sem nem saber o que era um ZN da vida, você usa quando você olha lá o relógio para dar as horas, quando você quer transformar 24 horas em 12, certo? Então, olha só. Suponha que eu vou pegar, então, o meu conjunto dos inteiros, né? E agora, o que eu quero fazer é olhar para um subconjunto desse conjunto dos inteiros. Vamos pegar o subconjunto dos pares. E aqui eu represento por 2e. É exatamente o que está escrito aí. 2 vezes e. Se eu pegar o 2 e multiplicar por todos os inteiros, eu tenho todos os múltiplos de 2. Eu tenho todos os pares, certo? Então, ó, nota que esse conjunto, 2e, ele também é um grupo. Porque se eu pego a soma, né? E eu somo par com par, vai dar um par, né? Essa soma é associativa, tem o elemento neutro, porque 2 vezes 0 vai ser 0, né? E todo elemento vai ter o inverso, porque vai aparecer os caras negativos lá também, né? Então, nota que esse conjunto, ele é um grupo. Então, quando um subconjunto de um grupo, ele também é um grupo, e essa operação é fechada, ou seja, não tem como, né? Eu somar par com par, isso dá ímpar. Então, quando a operação é fechada, a gente diz que esse subconjunto, ele é um subgrupo. Então, esse 2e, certo? Ele é subgrupo do z, com a soma, tá bom? E quando a gente pega um grupo e subgrupo, a gente pode quocientar, que é agora tudo isso que está escrito aqui. A gente fez e dividido por 2e, fazer esse quociente. Esse quociente nada mais é do que pegar todos os inteiros e tentar classificá-los olhando como base o meu 2e. Mas quem é o meu 2e? São os pares. Então, eu vou pegar todos os meus inteiros e vou olhar para eles o seguinte, será que eles são par ou não são? Pronto, se são par, eu vou botar eles num saco. Se são ímpar, eu vou botar em outro. E esses sacos, eu vou dar o nome de 0 barra e 1 barra. E não é porque eu acho o 0 e 1 bonito, mas é porque quando eu pego um número par e divido por 2, eu tenho o resto 0. Então, aqui entram todos os pares, né? E aqui no 1 barra entram os ímpares, porque quando eu divido por 2, deixa resto 1, certo? Então, ó, esse Z2, que é o Z quocientado por 2E, é um subgrupo que tem 2 elementos, né? Um grupo que tem 2 elementos, e ele é gerado por 1. Né? Nota que o elemento neutro aqui é o 0 barra, e com 1 eu gero todo mundo, porque se eu pego 1 e somo com 1, então eu tenho aqui 1 mais 1 com 1 é 2, e eu estou olhando sempre os restos. 2 é par, então 0 barra. Então, com 1 eu consegui gerar o 0. Ok? Então, ó, esse é um outro exemplo de grupo cíclico, certo? Os ZN, na verdade, são famosos os EPs, né? Com P'. É muito mais famoso ainda. E tem um grupo cíclico de ordem N, que você pega um elemento e você opera esse cara com ele mesmo, né? Faz G com G, até quando você fizer G, elevado a N, e volta para o elemento neutro, certo? Então, ok. Esses são os grupos simples. Mas tem outros grupos que são mais legais, mais divertidos. A gente vai olhar para eles agora. Então, tem esse grupo que é o grupo diedral, que a gente denota por DM. Então, esse grupo é o grupo das simetrias de um polígono regular. Então, vamos prestar atenção nesse, porque ele vai dar uma ideia para a gente procurar o grupo das simetrias dos sólidos platônicos, certo? Porque aqui, basicamente, é como se a gente estivesse fazendo a brincadeira para o plano. E com os sólidos, a gente quer brincar no espaço, né? Então, olha só. Então, a gente quer olhar o grupo de simetrias de um polígono regular, de M lados, né? M maior ou igual que 3. E esse grupo diedral é um grupo com operação de composição,
certo? E a sua ordem é 2m, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o caso para m igual a 4, que é olhar para um quadrado, certo? Então, nota que se eu pego aqui um quadrado, né, vou colocar ele centralizado aqui nos eixos para facilitar a minha vida. Então, vamos supor que eu quero mover, né, quero mexer ele aqui, né, nesse plano. E nota que para eu não deformar, não mexer as coisas de lugar, para você olhar e ver que é o mesmo quadrado, tá lá e tudo mais, as únicas coisas que eu consigo fazer aqui, sem deformar, né, é rotacionar, né, esse quadrado, ou refletir ele, procurar algum eixo de simetria, por exemplo, o eixo X, e refletir, o eixo Y, refletir, e ver se tem mais um eixo de simetria. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vou dar até um zoom. Nota que, como a gente já sabe que o grupo diedral DM tem ordem 2m, e eu estou fazendo m igual a 4, eu já sei que são 2 vezes 4 possíveis configurações aí para esse quadrado. Então, primeira coisa que eu posso fazer é nada, porque todo mundo tem direito de fazer nada, certo? Então, a primeira coisa que eu faço, que eu posso fazer aqui, é a identidade. Eu vou pegar o quadrado e deixar ele lá, minha configuração inicial, certo? Então, para facilitar a vida também, a gente, nomeou cada vértice do quadrado e até pintou aqui, né? Porque se você não vê o número, quando tiver de cabeça para baixo, você olha a cor, certo? Então, a gente numerou e pintou. E olha só. Então, primeira coisa que eu posso fazer é nada, fixar ele. Vamos olhar para as rotações. A minha primeira rotação seria fazer o quê? Eu fazer esse 1, né? Se eu quiser fazer essa rotação que está aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem o desenho dessa seta aqui, né? Fazer essa rotação, 90 graus aqui. Então, a gente quer que o 1 vá para o lugar do 2, o 2 vá para o lugar do 3, o 3 para o lugar do 4 e o 4 para o lugar do 1. Né? Vamos rodar ele assim. Então, aqui em escuro é a configuração, né? Aqui mais na frente é a configuração da rotação 1, que é rotacionar 90 graus no sentido horário, né? Mas eu posso rotacionar 180, que é 2 vezes esse aqui, né? Que eu vou chamar de R2. Então, nota que o 1, né? Ele veio para aqui, né? Ó, onde o 1 está agora, né? Ele andou 1, 2, né? 2 vezes. E eu posso rotacionar também 3 vezes aquele 90, né? Nota que o 1, agora ele andou 1, 2, 3. Então, eu tenho agora a minha rotação, que eu vou chamar de R3, né, essa função, e rotaciona esse quadrado aqui. Aí você pode pensar, então vamos fazer o R4 agora, que é rodar 4 vezes 90. Mas nota que, se no 3, o 1 andou aqui, ó, 1, 2, 3, no 4, ele volta para o lugar dele. E a gente sabe que quando ele volta e fica na configuração inicial, isso é a identidade. Então, a gente não vai definir R4. E aí, nota que a gente já pode perceber que quando a gente faz R1 2 vezes, a gente tem o R2. Quando a gente faz o R2 e faz mais um R1, a gente tem o R3. Né? Tá bom, mas eu não posso, quer dizer, eu posso mais do que rotacionar. Né? Eu posso refletir esse quadrado. Então, vamos refletir agora. Vamos procurar eixos de simetria para poder fazer essas reflexões, né? Eu não vou pegar um eixo doido aqui, refletir e deixar o bichinho torto. Não quero isso, né? Então, a primeira coisa, a gente pode olhar para esse eixo aqui. Deixa eu fazer dessa cor. Olha para esse eixo de simetria. E aí, eu vou trocar esses caras aqui. Quando eu reflito, significa que eu estou trocando esses caras, os de cima com os que estão embaixo, né? Então, eu vou chamar de F1 quando eu considero o eixo de simetria como sendo, aí, vamos dizer, o eixo X, né? O F2 é se eu considero agora esse eixo de simetria aqui. Então, eu vou trocar esses caras aqui. Então, nota que em escuro, né, já está desenhado quem é o elemento depois que eu faço essa reflexão, tá? Então, aqui é o quadrado da minha configuração inicial, e depois que eu faço a reflexão F1, eu tenho esse cara aqui, certo? Aqui o cara F2, mas eu não tenho só aqueles eixos de simetria. As diagonais também são eixos de simetria do quadrado. Então, eu posso olhar para essa diagonal, certo? E aí, o que acontece é que esses caras que estão no eixo, eles ficam fixos. Mas esses caras que estão nas pontas, eles são trocados, certo? E a outra diagonal,
que me dá outra reflexão. Então, no final das contas, eu tenho a identidade, eu tenho 3 rotações e 4 reflexões. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos operar aqui, né? Vamos ver se a gente entendeu mesmo como que é a brincadeira. Então, vamos operar a reflexão 1, a rotação 1 com a reflexão 3, né? Então, eu quero fazer R1 composto com F3 do nosso quadrado, certo? Se é uma composição de funções, eu nunca posso esquecer na minha vida que primeiro eu começo com quem está dentro, né? Então, eu tenho que começar com quem está dentro. Então, eu quero fazer o R1 do meu F3 do quadrado. Então, primeira coisa que eu faço é olhar, então, o F3 do quadrado. Eu não vou precisar nem fazer esforço, porque ele já está aqui, né? É esse cara. Então, eu sei que eu quero fazer o R1 do quadrado, que tem aqui o 3, 2, 1, 4, né? Pronto, então, já apliquei o F3, que é esse cara aqui, e o que eu quero agora é aplicar o R1. Então, R1, eu sei que é o rotacionando 90 graus. Então, esse carinha vai vir para cá, esse daqui para cá, esse para cá e esse para cá. Então, a minha configuração final vai ser quem? 4, 3, 2, 1. Agora, olha para esse quadrado final que a gente achou. Ele aparece aqui em cima nessa tabela? Primeiro, ele tem que aparecer. Eu não preciso nem olhar para a tabela. Ele tem que aparecer, porque se isso for um grupo, a gente sabe que quando opera 2 elementos tem que cair aí dentro, né? Então, quando a gente olha para ele, esse carinha é justamente quem? Ó, o F1. Né? É o F1. Então, show. A gente já sabe operar e brincar com esses carinhas aqui. Certo? Então, você pode brincar depois da aula, tentando achar os inversos de cada um e tudo mais. Vai ser divertido. Né? Ok, então vamos começar com... Vamos ver outro grupo, que é assim, agora vai passear por todos os grupos na face da Terra. Mentira, estou brincando, só alguns. Então, vamos para o grupo das permutações, certo? Que a gente denota por SN. Então, esse vai ser o grupo das permutações de um conjunto com N elementos. Então, imagina aí, eu tenho um conjunto aí, por exemplo, com 3 elementos. Bola, triângulo e coração. E imagina que eu tenho 3 lugares para disponibilizar eles lá. E aí eu quero saber de que forma eu posso arrumar, né, na minha estante, vamos dizer, esses objetos aqui. Então, bola, triângulo, coração. Mas eu poderia também ter feito bola, coração, triângulo. O grupo das permutações, ele vai dizer justamente todas as configurações possíveis. Tipo, se eu penso numa configuração inicial, suponha que bola, triângulo e coração seja a minha configuração inicial de arrumação, meu elemento neutro, então esse grupo vai dar todas as funções que mudam, né, que fazem todas as possibilidades de arrumação desses objetos, certo? Então, nota como eu quero uma permutação, então, as possibilidades, a quantidade de possibilidades que eu tenho, né, é justamente N fatorial, né? A gente já estudou isso aí lá no ensino médio, que se eu tenho 3 lugares e 3 objetos, então, eu poderia colocar qualquer um dos 3 na primeira posição. Aí só resta 2, né? E depois só resta 1. Isso aqui é 3 fatorial. Então, esse é o subgrupo das permutações. Então, isso serve para qualquer conjunto. Mas, para facilitar a nossa vida, né, vamos fazer o exemplo, o caso para N igual a 3, e para facilitar, a gente vai enumerar os elementos, né? Porque já que a gente tem infinitos números, vamos utilizá-los. Então, a gente vai enumerar esses caras. Então, vamos pegar o S3 e vamos descrever que grupo é esse, certo? Como a gente já sabe que esse conjunto, né, ele tem 3 fatorial elementos, então a gente sabe que são 6 elementos, 3 vezes 2 vezes 1. Mas quem são esses caras? Então, existem 2 notações, certo? Aqui estão exatamente as 2 notações. Eu vou explicar para vocês enquanto a gente vai descrevendo o grupo, certo? Então, a primeira é essa aqui. É eu pegar a configuração, né, a configuração inicial é a ordem numérica, né? 1, 2, 3. A configuração inicial. Então, eu faço o quê? Eu deixo o 1 no 1, o 2 no 2 e o 3 na posição 3. Então, essa aqui é a identidade. Eu não fiz nada, não movi, essa é a função identidade e deixo os caras no lugar onde eles estão. Agora, eu posso também pegar e fazer o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Aquele exemplo que eu fiz, fixo a bola, né? Vamos deixar fixo o 1 e vamos trocar só os outros 2. Fazer essa transposição. A gente chama de transposição, certo? Então, a gente está dizendo aqui, ó,
que o 2 foi para cá e o 3 foi para cá. A gente fez uma transposição com esses elementos. Então, uma notação que se usa para simplificar, para não escrever esse negócio que parece uma matriz e você fica vendo um monte de número e fica confuso, é escrever desse jeito. Aqui está dizendo que o 2 foi no 3, né? E o 3 foi no 2, certo? E faz sentido, ó. Porque o 2 foi aqui para o lugar 3, 3 foi para o lugar 2, certo? Então, isso aqui a gente chama, na verdade, de 2 ciclos, né? Esse é um 2 ciclo e esse aqui é um 3 ciclo, porque a gente está mandando um cara aí no outro e tem 3 elementos, né? E quando a gente tem 2 ciclos, o que a gente tem é exatamente transposição, porque eu só troquei 2 caras, transpus 2 caras. Então, esse é o elemento, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Outro elemento eu já fiz a identidade, eu já fixei o 1, vamos agora fixar quem? Só o 2. Fixo 2 e vou transpor o 3 e o 1. Então, eu tenho esse elemento aqui, que é um 3, né? Vamos para o próximo caso. Fixei 1, fixei o 2, vou fixar agora o 3. Então, eu vou fazer a transposição só do 1 com 2. Então, é esse elemento 1, 2. Mas, eu não preciso ficar sempre fixando, né? Mas vamos tentar fixar 2. Se eu fixo um e fixo o outro, o que acontece com o terceiro? Ele fica fixado já. Então, eu sei que, no máximo, eu só posso fixar um. Se eu fixo 2, já é identidade. Então, não tem graça fixar mais do que um. Então, vamos mandar todo mundo passear. Então, a gente tem a configuração inicial. E a gente pode pedir para o 1 e no 3, no caso, né? O 3 ir para o lugar do 1, o 1 para o lugar do 2 e o 2 para o lugar do 3. Ou seja, mandou todo mundo ir para a direita aqui, aí o 3 vai ter que vir para frente. Ou eu mando todo mundo ir para a esquerda, né? E aí o 1 vai ter que ir lá para trás da fila, certo? Então, esses são as únicas funções possíveis que vão permutar esses 3 elementos. Então, vamos fazer essas continhas aqui para saber se a gente sabe operar com esse negócio, a gente entender essa notação, certo? Então, vamos começar aqui com o 2 e o 3, operado com o 3. Então, olha só. Vamos fazer como a criança faria, né? No começo, para não se complicar. Então, eu tenho 1, 2, 3, que é a minha configuração inicial. Nota que eu quero aplicar o 2, 3, composto com um 3, e eu começo sempre como? De dentro para fora. Isso eu não posso esquecer, nunca. Então, eu vou fazer primeiro uma transposição 1, 3, né? Então, fixa o 2, né? Então, vou até mudar a cor aqui, para facilitar a nossa vida. Então, fazer primeiro um 3, então significa que eu estou fixando 2 e estou transpondo 1 com 3. Então, o 1 foi no 3 e o 3 foi no 1. Agora, eu posso fazer a outra operação, 2, 3. Então, 2, 3 significa que eu vou fixar o 1. Então, eu fixo 1, o 2, né, foi no 3 e o 3 foi no 2. Ups, não, desculpa. Aqui, 3, 2. Ok. Então, pronto. Essa é a minha configuração final, né? Se eu quisesse desenhar, como eu desenharia antes, era 1, 2, 3, 2, 3, 1. Mas quem é esse cara? Ó, esse cara é o 3 ciclo 1, 2, 3. Então, para não demorar muito aqui, eu vou deixar como exercício, certo? Eu vou passar esses slides para vocês depois. Deixar como exercício fazer esse segundo caso, ok? Beleza. Então, ó, esse é o subgrupo das permutações, né? A de S3. Vamos ver, esse é o grupo, né? Vamos ver um subgrupo dele, que é olhar as permutações pares. Uma permutação, certo? Ela é dita par se ela for representada como produto de um número par de transposições. Ou seja, então, para esse caso aqui, né? Já que a gente fez o S3, vamos fazer o A3. Então, a gente sabe que as permutações que são transposições aqui, né? Quem são? Essa e essa. São os 2 ciclos. Essas são as minhas únicas opções. Então, se eu pego um número par de transposições e opero, e olho para os elementos que eles dão, isso vai me dar o subgrupo das permutações pares, certo? Então, para n igual a 3, né, a gente já fez a conta, no exercício a gente viu, né, que o 2, 3 com 3 era o 1, 3, 2, e vocês vão conferir essa segunda igualdade aqui. Então, se a gente pega esses 2 caras junto com a identidade, eu tenho agora o subgrupo A3, de S3, certo? Então, vocês podem até fazer
testar, operar 2 a 2 e ver que vai chegar nesse carinha aqui. E como exercício também, vocês olharem agora dentro do A3, certo? Fazer essas contas aqui. Esse elemento ao quadrado, né, que operar ele com ele mesmo, e fazer esse produto. E depois procurar o inverso aqui em A4. Quem é o inverso de cada um? Beleza? Vou deixar essas atividades para vocês também. Então, vamos voltar para o sólido platônico, aquela história lá, né? A gente falou que a gente ia escolher um sólido. Para começar, eu escolhi o tetraedro, né, para brincar. E a gente quer mover esse cara aqui no espaço, quer achar o grupo de simetria, né? Assim como a gente fez com o quadrado, a gente quer fazer agora num nível mais difícil, né? Com objeto 3D. Então, a gente falou que a gente não queria deformar esse objeto. Isso significa que a gente quer mover o solo de maneira isométrica. Por que isométrica? Você lembra que lá, quando a gente moveu, né, o quadrado, né, tá aqui o eixo, o quadrado. Então, nota que quando a gente rotacionou, quando a gente refletiu o quadrado, a distância que você tinha entre os vértices, ela não mudou, né? A gente passou, na verdade, eu vou até fazer assim, né? Eu vou roubar aqui para ficar exatamente igual. Copiar, colar. Então, se a gente tinha 1, 2, 3, 4, quando eu rotaciono aqui 90 graus, a gente tinha 1, 2, 3, 4. Nota que a distância não mudou. As coisas se mantiveram, certo? O quadrado, se eu apagar os números, você olha, é a mesma coisa, não mudou nada, certo? Então, é isso que a gente quer fazer aqui, só que agora, no caso dos sólidos platônicos. Então, a gente quer mover isso mantendo as distâncias. Isso a gente chama de isometria. E lembra que o isometria em Rn, né? Já que a gente vai definir, vamos definir para todos os casos. Então, o isometria em Rn, né, é uma função bijetora, ela vai ser injetiva, né, e sobrejetiva, certo? Que vai preservar a distância. Matematicamente falando, isso significa o quê? Que se eu olho para essa função, né, se eu pego dois caras aqui em Rn e calculo a distância entre eles, beleza, calculei a distância euclidiana aqui e deu D. Quando eu olho a imagem desses caras pela função, que é uma isometria, e calculo a distância deles, também tem que dar D, certo? Ou seja, é a história do que a gente fez com o quadrado, né? Rotacionar e refletir são isometrias ali, porque a gente não mudou as distâncias entre os pontos, certo? Então, ó, o conjunto das isometrias de Rn, constituído por por tais aplicações, vai ser um grupo com a composição de funções, certo? Então, a gente pode pegar agora as isometrias, pegar a composição, assim como a gente fez nesses últimos exemplos do diedral, do S, né, das permutações pares, e usar a composição de funções para gerar um grupo, certo? E é isso que vai ajudar a gente a achar o grupo de simetria dos sólidos platônicos. Tá bom, mas você fala, muito bonito, você falou muito lindo, mas você fala uma função f, quem é essa função f? Será que não tem como a gente dar uma cara para ela? Tipo, eu bater e dizer assim, as funções que tem essa regrinha. Tem como a gente dar uma cara para ela. E a gente pode fazer uma descrição precisa das funções, né, que são a isometria, relacionando elas com uma matriz ortogonal e um vetor. Então, se eu quero uma isometria em Rn, né, então vou destacar essas coisas, Rn, eu quero uma matriz ortogonal de ordem n por n e um vetor em Rn, tal que a minha função, eu consigo escrever ela como sendo aqui o produto dessa matriz, que é n por n, com o vetor, que tem n entradas, né, e mais um outro vetor, que também tem n entradas. Então, se eu conseguir fazer essa relação, eu vejo quem é a cara dessa isometria, certo? Aí você faz, tudo bem, você deu uma cara, melhorou a situação, mas o que é mesmo uma matriz ortogonal? Uma matriz ortogonal, né, uma matriz quadrada, ela é ortogonal se a inversa dela for igual à transposta. Aí você faz, ajudou, mas complicou um pouco. Lembra que quando a gente viu questão de grupo, o inverso é aquele cara que quando multiplica dá o elemento neutro. Primeiro, tem que lembrar que quem seria o elemento neutro? Né? Olhando para o grupo das matrizes, o elemento neutro seria, então, a identidade, né? Então, vamos fazer o caso para n igual a 2, né? Então, tem 1, 0, 0, 1. Essa é a identidade. Então, a gente vai dizer que essa matriz aqui, A elevado a menos 1, é a inversa de A, se quando eu fizer o produto, né,
de A dos dois lados para essa matriz aqui, a gente vai ter a identidade. Agora, a matriz é ortogonal se a inversa for a transposta. Mas quem é transposta? Por exemplo, para n igual a 2, né? Para não ficar falando só aqui, vamos botar M, a matriz que é A, B, C, D. Então, a matriz transposta é eu trocar linha por coluna, certo? Então, a linha, primeira linha, AB, vai ser a minha primeira coluna, AB. A minha segunda linha, CD, vai ser a minha segunda coluna, certo? Então, quando essas coisas acontecem, quando a inversa for igual à matriz transposta, então essa matriz é ortogonal. E aí, se você parar para olhar assim, a identidade, que é o elemento neutro, né? Assim, tem essa propriedade aí também, né? Se a gente transpor aqui a identidade, você vai ver que a linha, que é um zero, vira a coluna, que é um zero, né? A linha é a coluna, igual a coluna. Então, ela é a transposta dela mesma. E ela também é a inversa dela mesma. Então, exemplos que são importantes, né, de matrizes ortogonais, é a matriz de identidade, é a matriz ortogonal com determinante 1, que vão dar justamente as rotações para a gente, e a matriz ortogonal com determinante menos 1 é a que a gente chama do lado das reflexões, certo? Então, hoje, o que a gente vai se ater, né, é justamente essas matrizes com determinante 1 que são rotações, porque a gente vai fazer rotações dos nossos sólidos aqui hoje, certo? Então, você fala, tá bom, mas cadê os grupos de simetria? Então, vamos voltar de novo para aquela questão do quadrado. Lembra que a gente fixou as distâncias entre os pontos, mas outra coisa também que a gente fez importante foi o seguinte, você tinha o quadrado, né? E olha o conjunto dos pontos que desenham o quadrado no plano, certo? Então, você tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e esses pontinhos todos aqui, infinitos pontos estão aí, entre esses pontos aí, certo? Então, quando você pegou e rotacionou, refletiu, esses pontos apareceram onde? Aqui no mesmo canto. Nota que os vetores, né, que determinam cada ponto aqui do quadrado, eles permaneceram os mesmos. Ou seja, se você fechar o olho, você vê que o quadrado, não mudou o quadrado, né? Ou seja, esse ponto, por mais que você diga que este ponto veio para cá, porque você deu um nome a ele e ele foi para lá, no fundo, parece que esse ponto que eu pintei é esse ponto aqui. Ou seja, no final das contas, as posições dos caras são guardadas. A gente diz, então, que fixou esse conjunto, certo? Então, por mais que eu sei que eu mudei os vértices de lugar, mudei as arestas, no fundo, a posição, o banco onde elas sentavam não mudou, o espaço está lá, certo? Então, ó, os subgrupos de isometria, né, de simetrias, vão ser justamente os subconjuntos das funções, né, que fixam subconjuntos de Rn, certo? Então, a gente fixou, né, a isometria aqui que fez a rotação, a reflexão, ela fixou todos esses pontos que desenham esse quadrado, ela fixou e manteve esse conjunto lá. Não significa que manteve cada ponto no seu canto, mas manteve o conjunto no lugar de onde ele é, entende? Então, concretamente, se a gente tem X um subconjunto de Rn, o grupo das simetrias vai ser o grupo de simetrias vão ser as funções, né, do isomorfismo de Rn que fixam esse conjunto, certo? E a gente vai atentar hoje para justamente o subgrupo das rotações, né? Que a gente vai denotar por Rx, certo? Então, quem é? São as funções, né, isométricas lá, que a gente escreve como sendo f de x igual a de x com a ortogonal e determinante 1, já que a gente tinha comentado que quando o determinante é 1, isso é uma rotação. Então, para finalizar a aula de hoje, vamos brincar com esse tetraedro que eu fiz com origami aqui, que eu não fiz à toa, a gente vai brincar com ele hoje. Então, vamos olhar as rotações do tetraedro, né? Não sei se minha imagem está muito grande para vocês ou não. Mas, olha só, vou botar aqui o vértice 1, certo? Para cima. E vou mostrar para vocês o vértice 2 e o vértice 3, tá? Então, tem aqui 1, 2 e 3, tá? Então, aquela brincadeira que eu quero tirar foto, quero mexer ele, mas que quem não está vendo cores e números acha que eu não movi, mas eu movi ele, certo? Então, que são as simetrias aqui desse tetraedro no espaço. Então, nota que eu quero rotacionar ele, eu preciso procurar eixos, né,
que tem alguma certa simetria, algo assim, eixos que me ajudem a rotacionar isso aqui. Então, o eixo mais básico que eu posso pensar é esse eixo que vai partindo de um vértice para o ponto central da face oposta, né? Então, ó, por quê? Porque se eu giro assim, eu não deixei ele torto nem nada, né? Se eu giro assim, se eu deixar sempre o vértice para frente e apagar as cores, você nunca vai saber se eu rodei ou não ele, né? Então, esse é um jeito. Então, outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte, que quando a gente coloca ele nessa posição, eu estou colocando aqui, no caso, um vértice para frente, se eu quiser rotacionar ele assim nesse eixo, para que o próximo vértice fique naquele mesmo ponto da frente, eu tenho que rotacionar 2π/3. Né? Isso é questão por causa da angulação aqui, né? Entre esses dois vértices que eu estou querendo rotacionar. E se eu rotaciono 2 vezes, ou seja, 4π/3, ele ainda não voltou para o lugar que ele estava inicialmente. Só quando eu rodo 3 vezes é que ele volta para o lugar dele, que estava inicialmente, certo? Então, nota aqui, para esse tipo de rotação com eixo nessa posição, quantas opções eu tenho? Lembra, eu estou pegando um vértice e o centro da face oposta. Quantos vértices eu tenho no tetraedro? Eu tenho 4 vértices, né? Então, 4 vértices, 4 eixos possíveis, e para cada eixo eu tenho 2 rotações, né? Eu tenho a primeira, a segunda, porque a terceira volta para a identidade. Então, nesse caso aqui, que eu tenho, então, 4 opções 4 possíveis escolhas, né, de vértices para gerar um eixo, e cada um eu tenho 2 rotações, então 2 vezes 4, 8. Então, fazendo assim, a gente tem 8 rotações. Aí eu pergunto para você, será que existe mais algum eixo ou alguma forma de eu tentar rotacionar esse cabo aqui no espaço sem deformá-lo, né, sem dar algum problema? Sim, a gente consegue fazer sim. Que é escolher agora o seguinte, vou voltar aqui para a minha posição inicial, o 1 em cima, 2 e o 3. A gente pode pegar o ponto médio, né, de uma aresta, com o ponto médio da aresta oposta, certo? E fazer uma rotação assim, né, de 180. Fica olhando para a figura aí, eu tô assim, rodei, não parece que eu fiz nada, né? E na imagem não parece mesmo, porque você não consegue enxergar nem o número nem as cores, né? Possivelmente aí no vídeo, né? Então, nota que agora eu estou selecionando 2 arestas para gerar, né? Para ver quem é esse eixo. Então, eu tenho um eixo, 2, 3. Então, eu tenho 3 eixos dessa forma. E para cada eixo, eu tenho uma rotação. Então, eu tenho 3 rotações possíveis. Então, não consigo mais achar nenhum outro eixo. Se você achou algum, né? Tem que ver aí, porque deve estar errado. Porque só são esses os únicos eixos possíveis. E a gente vê, então, 8 rotações de antes, com essas 3 rotações de agora, com não fazer nada, que é a identidade, dão 12 no total, né? Vamos dizer assim, 12 rotações, ou 12 funções, na verdade, né? E aí, se a gente olha para o grupo de rotações do tetraedro no espaço, a gente vê que esse grupo, ele tem ordem 12. E aí agora a gente pode pensar, tá, será que eu posso relacionar ele com outro grupo que eu já conheço para facilitar minha vida, porque nem sempre eu vou estar andando com tetraedro, né, por aí, e ficar fazendo essas rotações na mão, eu posso querer representar com números, como a gente fez, por exemplo, em S3, né? Um conjunto qualquer. Então, a gente pode fazer isso, que é justamente fazer a relação, associar essas rotações, né, com permutações em S4. Né? Por quê? Porque se você prestar atenção e anotar o que acontece com cada vértice aqui, você vê que o que a gente está fazendo é trocando, né? Por exemplo, aqui, o que eu estou fazendo é trocando os vértices no lugar. Só que nota que quando eu pego esse eixo, né, que passa por um vértice e o centro da face oposta, eu estou fixando o vértice que está contido no eixo, né? E eu só estou permutando os 3 de baixo. Eu só permuto os 3 de baixo. E quando eu faço assim, né, o que eu estou fazendo aqui é trocando o de cima, né, com esse aqui. Estou trocando os vértices que estão... os vértices vizinhos, né, que o eixo atravessa. Então, eu troco esses 2 caras, né, e troco esses 2 caras aqui. Esses 2 caras aqui.
Então, é como se fossem 2 transposições. Então, vamos tentar procurar esses elementos de S4 que estão relacionadas às minhas rotações, que a gente já viu aqui quais são, certo? Então, o que a gente vai fazer? Numerando, então, os vértices do tetraedro de 1 até 4, e vamos denotar o ponto médio, né? Por exemplo, aqui tem a aresta 2, 3, então esse ponto médio vai ser P2, 3, para saber que está no meio da aresta que liga 2 com 3, tá? Ok, então vamos pensar, então, ó, no eixo L passando pelo vértice 1, então vou colocar o vértice 1 aqui para cima, vértice 1, e o ângulo 2π sobre 3, que era rotacionar uma vez, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui, para vocês tentarem ver, eu vou desenhar assim, de cima, como eu enxergo o meu tetraedro, certo? Para facilitar a vida. Então, vou fazer assim, deixa eu colocar aqui o triangulinho, certo? Então, eu vou escolher uma posição aqui, inicial, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o vértice 2 para frente, né? Vou colocar o 2 para frente, nota que aqui o eixo está passando aqui por cima, né? Então, está fixando 1. Vou deixar 1 aí no meio do triângulo. O 2 para frente, o 3 aqui, e o 4 aqui. Pronto, você olhando ele de cima, a configuração, né? Mostrando assim de frente, olhando de cima, você está vendo isso, que eu desenhei aqui. Ok. Então, vamos fazer agora essa rotação aqui, que é o 2π sobre 3, certo? Então, eu fiz essa rotação, e quando eu olho agora para ele, eu vejo o quê? Eu vejo 3, eu vejo o 2, e eu vejo o 4 aqui. E o 1 continua fixado. Então, quando eu procuro lá nos elementos de S4, eu sei que eu quero um ciclo que vai fixar quem? O número 1, né? Porque o eixo está passando aqui e não moveu nada no 1. Então, esse cara aqui, né? Que, vou botar assim. 1 é fogo, né? Letra A. Pronto. Essa letra A, o que ela está fazendo aqui, né? O que ela fez foi, o 2 foi no 3, né? Ó, o 2 foi no 3. E o 3 foi em quem? Foi no 4. Então, o 2 foi no 3, que foi no 4. Certo? Então, esse é o elemento que a gente vai relacionar com essa rotação aqui. Vamos pegar, então, o mesmo eixo L, só que agora vamos fazer 4π sobre 3. Então, a posição inicial, que era o 2 para frente aqui, e vou rotacionar 2π sobre 3. Então, 1, 2. Quando eu termino isso, o que aparece aqui é 4, 2, 3. E o 1 está fixado, certo? Letra B. O 1 está fixado. Então, eita, na verdade, eu tenho que fazer assim, né? Daqui para cá, esse é a letra B. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nota que agora a gente tem que o 2 foi no 4. E o 4 foi aonde? No 3. Então, o 2 foi no 4, que foi no 3. Então, esse é o elemento que a gente vai relacionar com essa rotação. Beleza? E esse último exemplo, né? Vou botar na configuração inicial, o 2 para frente. Eu quero o eixo passando pelo P2, P3. Né? Aqui, 2, 3, cadê? 2, 3 é esse aqui. Né? O ponto médio da aresta que conecta o verso 2 com o verso 3. E o 1 com 4, é esse aqui. E eu vou fazer uma rotação. Quando eu faço uma rotação aqui, o que acontece é que agora aqui em cima, no centro, apareceu 4, né? Lá na frente apareceu 3, aqui apareceu 2 e aqui apareceu 1. Então, essa letra C aqui, né? Que já não sei mais para onde passar, letra C. Então, olha o que aconteceu. A gente trocou, né? O que a gente fez aqui, vou mudar até a cor. A gente trocou o 4, na verdade o 1, nota que a gente não fixou mais nada, né? Então, a gente fez 2 transposições aqui. Né? O 2 agora foi no 3 e o 1 foi no 4. Então, a gente tem aqui o 2 no 3 e o 1 no 4. Então, se a gente contar todas aquelas 12, certo? Aquelas 12 rotações possíveis e ir caçando todos os elementos, a gente vai ver que o R, o subgrupo das rotações do tetraedro,
é justamente o A4, que é o subgrupo das permutações pares de 4 elementos, certo? Então, a tarefinha de casa, se você estiver disposto, né, fazer essa conta aqui e verificar tudo, certo? Mas mais que isso, eu quero ver se vocês realmente entenderam a ideia, né? Vocês podem calcular o grupo de rotações do cubo, né? O do cubo é mais fácil, né? Porque o segundo é realmente uma coisa muito penosa, é você passar a pagar metade dos seus pecados aqui na Terra. Então, mas esse primeiro, você pode calcular o do cubo, certo? Você consegue fazer um cubo na sua casa aí, facinho também, procura no YouTube, eu achei, né, esse origami no YouTube. Então, você pode calcular o grupo de rotações do cubo, certo? Que aí, ó, você já calculou para o octaedro, porque eles são duais, e você pode calcular também o dodecaedro, que também vale para o icosaedro, porque eles são duais, beleza? E para ajudar nessa tarefa, eu já vou dar a resposta. Ou seja, dá para você só ir confirmando, certo? Então, se a gente olha para os grupos de simetria, certo? Dos sólidos platônicos, o que a gente vê é o seguinte, é que se a gente pega um X, né? Um sólido platônico, ou você pode pensar X um subconjunto lá em R3, né? A gente vê que o subconjunto, né, o subgrupo das simetrias desse cara, se for o S4 e o grupo das rotações for o A4, então ele é o tetraedro. Foi o que a gente acabou de ver, né? A gente não verificou essa parte do S4. Mas a gente verificou, né, fez a conta certinha para o grupo de rotações do tetraedro, certo? Quando você tem o grupo de simetria como sendo o S4 cartesiano com um grupo cíclico de ordem 2, e o grupo de rotações for o S4, então você tem um cubo ou um octaedro. E no último caso, né, para obter o dodecaedro e icosaedro, o grupo de rotações é o A5. Então, na tarefinha, eu estou pedindo só as contas fáceis, né? Não estou pedindo essa parte aqui, né? E aí, então, por hoje, né, a gente viu que os sólidos platônicos são sólidos muito especiais, tem até coisas místicas relacionadas, né? Tem gente que acredita em umas coisas assim. O próprio Platão relacionou cada sólido com um elemento, né? E tudo mais. Kepler tentou fazer o sistema solar baseado nesses sólidos. A gente viu que eles são importantes porque as propriedades deles fazem com que seres vivos, né, como o radiolário, né, existam. A gente viu que a gente pode brincar com eles, né, e encontrar, né, esses grupos de simetrias desses sólidos no espaço, e tudo bem, por enquanto você pode olhar e dizer assim, meu irmão, essa menina é muito doida, porque o que é que isso tem a ver com conta reta em superfície no espaço projetivo? Calma, que isso são coisas dos próximos capítulos. Então, daqui para a quarta, né, que vocês possam revisar esses assuntos, né, tirar algumas dúvidas de grupos, né, aproveitar para estudar e colocar o assunto de álgebra abstrata em dia, teoria dos grupos em dia. E na próxima aula a gente vai olhar para o outro lado desse mini curso, né? A gente olhou para os sólidos platônicos e na próxima aula a gente vai olhar para o espaço projetivo, o que são essas superfícies, essas retas, onde elas vivem e por quê e tudo mais. Então, a gente vai olhar para esse ponto de vista, certo? Então, conto com a presença de cada um de vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e tenham se divertido. Se fosse ao vivo, a gente brincava mais, né? Mas como é assim, online, né? Aí a gente faz mais, assim, enfim, né? Faz à distância, mas também é legal. Muito obrigada.